Dia 6 de outubro de 2023. Uau! Bom, esta semana já foi. Já foi. Vão faltar para aí mais 3 semanitas. Como é óbvio, a partir da próxima semana vamos começar já a lançar o final de mês. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, meu amigo. Não se distraia. Estou a falar-lhe do mês 10. Vão faltar apenas 2 meses para colocarmos ponto final a 2023. O que é que você fez? Olha, John Cena, um ator de Hollywood e lutador profissional. Hoje de manhã, fixa este nome, John Cena. Você já ouviu em várias películas, já ouviu em atuação em algumas cenas de filmes de Hollywood. De manhã, quando eu fui tomar o meu café, fui de manhã num café para tomar o meu café, e lá na sala estão colocados na sala 3 plasmas. Num dos plasmas, eles tinham imagens do canal Super Sport e estava o John Cena, porque eles estavam a transmitir luta livre, não é? John Cena também é lutador profissional. Ele tinha um cartaz, Don't give up. Don't give up, never give up. Never give up. Traduzido para o português é nunca desista. Esse é exatamente o nosso grande problema, o grande buziles da sociedade angolana. Desistimos de tudo. Começamos um projeto, desistimos. Começamos a pôr em prática uma ação, desistimos. Começamos a trabalhar numa instituição, desistimos, até começamos por desistir da própria pátria, a ir embora. Eu não tenho nada contra quem migra, atenção. Até os norte-americanos migram. Mas deixa-me dizer-lhe que os problemas que você deixou em Angola vai encontrar lá fora. As mesmas lutas, as mesmas batalhas. O problema não está o que acontece à sua volta, está consigo. É do tipo que desiste ou vai em frente até atingir os objetivos. Meu amigo, eu já o disse e reitero, não está fácil para ninguém, está difícil. Mas se você for um desistente nato, começa um projeto, desiste. Abre um pequeno boteco para vender, seja lá o que for refrigerante, mas desiste logo à primeira. Então, hã? Como é que você acha que vai atingir os objetivos? Como? Se você desiste rápido. E depois olha para o cidadão que veio de outro país africano, que veio da África Ocidental Oriental, começa a vender pequenas latas e de repente já tem um supermercado cheio. Tem feitiço. Não é feitiço. Esse aqui recebe dinheiro do boss dele. Não é isso. Ele está focado e não desiste. Never give up. É esse exatamente o espírito, não desistir, não importa qual seja a dificuldade, não importam as dificuldades que você encontrar, as intempéries, não desista. Agarre o touro pelos chifres, vai até o fim, você vai vencer. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso Voz Suecos e Factos. Luta de gangues no mercado do peixe da Mabunda termina em morte. Já estão detidos 2 dos 3 cidadãos acusados de agredirem o atleta moçambicano da União Desportiva do Songo, em Benguela. Aqui os factos acontecem e o facto faz eco. Roda, Roger. Muito bem, vamos então ajudar o amigo telespectador que esteve durante este dia a dar o melhor de si. Vamos para o trânsito. O professor Júlio Quental junta-se a nós para dar-nos então notas referentes ao trânsito. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos. E aquele nosso e constante abraço a todos os nossos telespectadores, Mário, que eles é que fazem com que existamos, Mário. Muito Estamos bem. aqui para servir. Além disso, quem não nasceu
para servir, não serve, serve para viver, Mário. Muito bem. Nós nascemos para servir. Muito bem, vamos então para o trânsito. Já temos imagens do CISP. Uau! Pedro de Castro Vanduna em Loi. Está condensado, Mário. Eu passei por aqui e vi-me grego, que é para chegar até a televisão. Deixa-me ajudar os telespectadores. Estamos nas imediações da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Corretíssimo, Mário. E esse Simão toca do outro lado. Pode-se Isto perceber. tudo, Mário, este condensar do trânsito, está em razão da avaria técnica de um veículo de transporte coletivo de passageiros lá próximo ao Banco BIC, Mário. Eu não compreendi, mas por que se passa? Desde as 15 horas nesse condensar e chegamos lá à frente percebemos que é apenas um autocarro imobilizado de forma enviesada na faixa de rodagem. O grande problema... E o grande problema, mesmo quando se registram avarias do género, correto, nas estradas do país, não há uma remoção imediata. Corretíssimo. O carro pode ficar aí quase uma semana e não se remove. Corretíssimo. E o próprio Código de Estrada estabelece que sempre que o veículo se imobilize por avaria, e no caso é designado por detenção na faixa de rodagem, o condutor ou proprietário deve tudo fazer para removê-lo se a imobilização vier complicar, vier dificultar a fluidez do trânsito. É o que não se vê, estamos a falar de um automóvel pesado, Mário, e percebe que o condensar vai do Banco BIC lá à frente, Mário, até ao controlo, há aqui uma esquadra do controlo, o exatamente, antigo controlo. Sim. Repare, Mário, mobilidade quase inexistente porque há este empecilho lá à frente. Tudo deve ser feito para que se remova este pesado que está a dificultar o trânsito para que então se reponha à normalidade em termos de mobilidade. Mário. E como é que se resolve a questão da remoção imediata das viaturas que estão detidas por avaria? Correto, Mário. Em condições normais, portanto, se o veículo puder ser removido, o próprio proprietário tudo deve fazê-lo. É isso que estabelece o Código de Estrada. Mas ainda assim, Mário, em determinadas latitudes, portanto, determinadas vias estão sob gestão de determinadas empresas, certo? Muito bem. Portanto, essas empresas então intervêm na remoção sempre que o proprietário não o puder fazer. Não é o nosso caso, mas ainda assim recomenda-se para a entidade, acho que é a Tecul, ou o Macon, que é o proprietário do veículo, tudo deve fazer que é para remover esse veículo daí, porque senão, Mário, porque percebe-se que do lado oposto, no sentido oposto, o trânsito flui. É uma maravilha. Corretíssimo. Outra nota, aqui o que se percebe, Mário, e temos aqui dito, da necessidade da reposição das marcas. Porque aqui percebemos que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas de veículos, quando a largura desta faixa de rodagem permite a formação apenas de 4 filas de veículos, certo? Certo. Em razão do condensar, os condutores estão ali a tentar inventar manobras, a criarem mais do que aquilo que é necessário em termos de vias de trânsito, para que o trânsito flua. Outra, Mário, é o atravessamento neste local que é feito de forma incorreta e percebe-se aqui uma pedonal à mão de semear. Todavia, os peões continuam, e vem aqui este, mas continuam a fazer o atravessamento neste ponto. E repare que há aqui uma interseção. Há os veículos que vêm do Golfo, entram aqui para esta via principal e este local não é adequado para que se faça o atravessamento da faixa de rodagem. E são os cidadãos que dizem, este país está toda uma confusão, mas são eles os primeiros a passarem ao nível do... A pedonal não passam na pedonal, urinam em qualquer lugar, deitam o lixo, são os primeiros a reclamar. Vamos daqui a pouco falar da importância do radar. Vem aí o final de semana e vai juntar-se a nós também o superintendente-chefe Fidel Flip. Para daqui a pouco. Os agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Só convosco pode-se fazer esse serviço de utilidade pública. Muito obrigado, uma salva de palmas ao CISP. Temos imagens da via que liga Viana ao centro da cidade. De Olinda Rodrigues, Mário. E, portanto, aqui o que é que temos? Temos um trânsito fluido num sentido e no outro. Percebe-se que não há aquele condensar que a esta hora nos habituamos, não é? Aqui, parabenizar, repare, Mário, o atravessamento de peões lá em cima, na pedonal, que é o que se pretende. E acredito que esta construção de betão ali no centro, esse separador de betão, está inibido. Mas temos aquele atrevido, Mário, que com o carrinho de mão vai fazer o atravessamento ali. Está a ver, Mário? Há sempre alguém a destoar, há sempre alguém a colocar a vida em risco. Estas placas de betão têm aqui dupla função. Primeiro,
evitar que, em caso de despiste, o veículo de um dos sentidos se precipite para o lado oposto, certo? E outro também para desincentivar o atravessamento. Embora que aqui o atravessamento, Mário, não precisava, o desincentivo não precisava ser com esta placa de botão se os cidadãos fossem conscientes e que percebessem que é mais seguro, no seu próprio interesse, atravessar a faixa de rodagem pela pedonal do que na parte de baixo, Mário. Muito bem, nós voltaremos ao trânsito a qualquer altura. Deixa-me dizer que este trabalho que está a ser feito pelo professor Júlio Quental só é possível com a ajuda do CISP. E o CISP tem esta tecnologia porque você contribuiu. Você com os impostos contribuiu. Deixa-me dizer que as pedonais que estão colocadas nas estradas também foram colocadas com o dinheiro dos contribuintes, com o seu dinheiro. E sabe porquê? Porque você disse que muita gente está a morrer no processo de atravessamento. Você que disse. Então você colocou o dinheiro à disposição do Estado angolano para colocarem as pedonais. E por que você não passa pelas pedonais? Esse é o grande problema. Muito obrigado ao CISP, já regressaremos. Agora, nós queremos partilhar um pensamento. Vamos ter daqui a pouco a presença do superintendente-chefe Fidel Flip. Vamos falar-lhe do radar. Que aparelho é esse? Qual é a importância do radar? Por que é que aquele cidadão que vai em alta velocidade depois é solicitado pelo agente regulador de trânsito para imobilizar a viatura, começa a esbravejar, a vocifrar, quando na verdade não tem razão? Por quê? E o agente regulador de trânsito olha para ele e diz: olha, meu senhor, você passou os limites. Então, nós vamos abordar este assunto. Muito obrigado, CISP. Muito obrigado também à Regi. Podemos agora ir para as imagens do radar. Podemos ver as imagens do radar. Antes de irmos, põe a imagem do radar. Uma nota aos proprietários dos caminhões. Meu amigo, você entregou o seu caminhão a um motorista que não tem juízo. É o termo que eu vou usar mesmo. Não tem juízo. O motorista que está a andar com o seu caminhão não bate bem da bola. Tenha cuidado. Um dia vão-lhe bater a porta lá de casa, vão dizer que o seu... e vão-lhe levar o relatório do crime que ele cometeu, de quantas pessoas matou. Os motoristas dos caminhões, professor, têm sido irresponsáveis. E o Mário disse muito bem, os proprietários, porque sobre eles também recai responsabilidade. Eles não se devem esquecer, certo, que em razão da relação comissário-comitente, isto é, empregado-empregador, eles, como empregadores, respondem de forma solidária pelas perdas e danos causados pelos motoristas no exercício da condução. E a outra reflexão, Mário, um caminhão não custa menos de $50 mil, certo? Então eu vou colocar $50 mil na mão de um translocado para que me parta o veículo e crie outros danos. Reflitamos, seus empresários. Muito bem. E então põe essa imagem lá em casa, para que lá em casa percebam. Pois, põe essa imagem. Que aparelho é esse? O amigo se calhar já viu. Ao circular pelas estradas do país, já viu esse aparelho. Como é que se chama esse aparelho? Esse aparelho chama-se radar. Temos mais imagens do radar. Professor, a importância desse aparelho, não é? Muito. De extrema importância, Mário. Isto por que razão? Porque recai sobre a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, certo? Já agora que falou, vamos então receber também o superintendente-chefe Fidel Flip. Por favor, pode juntar-se a nós. O superintendente vai juntar-se a nós para podermos abordar essa questão relacionada ao radar. Vem aí o final de semana, e muitos translocados que depois perdem seu volante, etc. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Muito bem. Pois ia terminar o raciocínio, por favor, professor. Professor Júlio Quental. Pronto, abordava um bocadinho que recai sobre a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas previstas pelo Código de Estrada e legislação complementar. Portanto, no exercício dessa fiscalização, também decorre fiscalizar e avaliar se os condutores estão a cumprir com os níveis de velocidades
prescritos por lei. Por quê? Porque nos termos do artigo 24 e seguintes, certo, que regula a velocidade no nosso Código de Estrada, estabelece limites máximos de velocidades para os veículos, certo, consoante se encontrem dentro ou fora das localidades. Ainda assim, estabelece o próprio Código de Estrada que, para além de haver aquela tabelazinha de velocidades com os limites máximos, em determinados locais pode ser restringida a velocidade por sinalização. Logo, devem as autoridades tudo fazer para fiscalizar se os condutores cumprem com esta norma. E sempre que não se cumprir com esta norma, portanto, eles serão alvo de sanção, de uma multa. Todavia, Mário, o excesso de velocidade pode também configurar nos termos do artigo 137 como infração grave ou muito grave, certo? Em razão do excesso. Daí, portanto, que as autoridades devem tudo fazer e têm feito que é para cumprir com a norma, Mário. Agora, Sr. Superintendente-chefe, nós vamos voltar a ter esta figura importantíssima nas estradas do país, não é? Já temos, Mário, já temos. Estamos apenas a incrementar nas principais estradas nacionais e também dentro do gasto urbano, com maior incidência... Há bocadinho vi aquela estrada do Cuito. Exatamente. Com maior incidência fora das localidades, das estradas nacionais. Por quê? Porque é aí onde ocorrem os acidentes com maior gravidade. Muito bem. É aí onde morre mais gente. Então queremos incrementar, porque o cenário, o quadro que se apresenta agora é um quadro muito preocupante, muito triste. Cada vez mais tem estado a subir os números de acidentes e queremos inverter este quadro. Muito bem. Eu costumo dizer que não é possível fiscalizar a consciência, mas é possível fiscalizar e punir comportamentos. Correto. Então, nós temos é que punir comportamentos. Como disse muito bem o professor Júlio Quental, o que é que vamos fazer? De acordo com o radar, consegue saber que velocidade é que o motor violou, é uma prova, e encaminhar esses casos aos tribunais e passarmos então a inibir e a caçar as cartas de condução. Esse é o processo que estamos a fazer, em colaboração com os tribunais, para nós cada vez mais começamos a inibir os componentes de risco, porque há uma relativa sensação de impunidade que nós queremos mudar. Também não é o primeiro caso que surgiu agora ali a revisão do Código de Estrada, porque achamos que é melhor endurecer um pouquinho mais as medidas, porque de facto está a morrer muita gente. Estamos a reduzir pelo menos a 50%. Falou um bocadinho da intervenção dos tribunais, ou seja, quem for apanhado a prevaricar vai ser julgado de imediato. Já alguns estão a ser julgados e inibidos e caçadas as cartas. O que nós estamos a fazer, como disse, é incrementar, então, só para dar um exemplo rapidamente. Por favor. A secção municipal do Kazenga, por exemplo, em menos de 15 dias, levou ao tribunal 32 condutores infratores. E a secção municipal de Cabinda também levou 32 infratores. Estamos à espera apenas com os tribunais. É bem verdade, pode ser que os 32 não sejam inibidos de conduzir, mas se um bom número for inibido de conduzir, já vai inibir com que os outros tenham o mesmo comportamento. E é preciso que vocês também, imprensa, são um grande parceiro nessa luta, porque só a polícia não vai ser possível combater os acidentes. Não é? O trabalho que faz muito bem o professor Júlio Quental, ou os atores sociais devem se juntar a nós. Para quê? Para que as pessoas veem que de facto as pessoas estão a ser punidas. Com a cobertura da imprensa, as pessoas vão sentir que afinal de contas está a haver punição. Porque se as pessoas não saberem que está a haver punição, vão continuar a cometer esse tipo de situações, esse tipo de comportamentos. O país inteiro tem equipamentos suficientes? Temos radares suficientes? Mário, prevenção e segurança rodoviária em qualquer país do mundo custa muito dinheiro. Ainda não nos satisfaz. Mas há um plano bem gizado, estamos a ser potenciados cada vez mais. O número ainda não satisfaz, mas com o que nós temos, está a ser possível combater, mas naturalmente, como é uma luta muito grande, precisamos reduzir drasticamente, então há toda uma necessidade de haver mais incremento desses meios. Estamos a receber esses meios. Ainda não estamos com um número que satisfaz. Verdade. Muito bem, eu quero agradecer a ambos, mas uma palavrinha, por favor, antes de ir embora, professor, e ao superintendente-chefe também, porque naturalmente é um processo que não vai começar, é um processo que já existe, apenas vai-se fazer o reforço deste processo. Correto. E talvez na linha vai ditar também a última intervenção do superintendente, dizermos qual é a zona mais problemática do país relativamente a esta infração do excesso de velocidade. É a Estrada Nacional número 100. Aqui em Luanda é a Fidel Castro. A Estrada Nacional número 100 é a estrada mais problemática.
Também porque é a estrada que circula mais veículos por causa das trocas comerciais, faz fronteira. Benguela. Sim, passando no Canto Sul, Benguela, e termina a estrada nacional, mas termina no Tongua. Começa em Belize, Cabinda, e termina no Tongua. Muito bem. Exato. Muito obrigado. Professor, queria deixar aqui uma nota também. Olha, Mário, eu queria aqui parafrasear o superintendente-chefe, Fidel, que diz que não é possível fiscalizar as consciências, mas podemos fiscalizar comportamentos. E punir. Correto. E é esta a intenção. Mas também gostaríamos que isto fosse usado também para consciencializar as pessoas, certo? Portanto, aqui a imprensa, e disse muito bem o superintendente-chefe, que a imprensa publicitar, inclusive aqueles julgamentos, certo? Passar aquelas peçazinhas para mostrar às pessoas de que, de facto, há sanções, para que então se mude do comportamento. Exatamente. Porque o ser humano deve perceber, há sanção, deixa mudar do comportamento. Exatamente. E aqui apelamos às pessoas, para além da polícia fiscalizar, para além de usar-se esses meios, as pessoas devem partir do princípio que o excesso de velocidade mata. Cria danos humanos e danos materiais. E os humanos, Mário, são irreparáveis. Imagine o trauma que um pai passa se tiver uma colisão com culpa e morrerem um dos seus entes, um dos seus filhos. Ele toda a vida, a esposa e os outros irmãos dirão: foi o pai que matou o nosso irmão. Portanto, pensemos nisso antes de carregar no acelerador. Mais vale um pé no travão do que os dois no caixão. Muito bem, muito obrigado a ambos. Senhor Superintendente-chefe, vamos aguardar por um final de semana calmo. Nós auguramos. Como disse há bocadinho, não é fácil fiscalizar a cabeça de alguns deslocados. Disse há bocadinho o professor. Não é fácil. Todos os dias morrem pessoas nas nossas estradas. Muita gente. Todos os dias. Os nossos dados, os dados da aviação e trânsito... Uma média de 8 pessoas por dia. A única incerteza é de quem será a próxima vítima. Correto. Muito bem, muito obrigado a ambos. Obrigado. Bom final de semana. O professor ainda regressa, né? Disponha, Mário, disponha. É que nós estamos aqui para servir. E repare, e no caso da polícia, Mário, temos aqui dito que não é uma profissão, é uma missão. É um comprometimento com a nação, com a sociedade. E nós aqui endereçamos a nossa vénia, a nossa polícia. Obrigado, obrigado. Salva de palmas a nossa polícia. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora, lá em casa, há cidadãos, mas eu vou começar por fazer referência àqueles que compram material ferroso. Os compradores, essas casas, por amor de Deus, ou fecham mesmo, ou então tem de haver uma vigilância cerrada. Deixa a imagem, você pôs aí a imagem, pode deixar. 4 torres de alta tensão correm o risco de vir cá abaixo. 4 torres. Veja, cidadãos, olha, você está a ver aqui esse buraco? Cantoneiras arrancadas, tiradas. Estamos a falar em mais de 70 cantoneiras. Essas torres sem essas cantoneiras, sem estas travessas, não estão seguras. Podem tombar. Zona do Zango fica sem energia. Isso acontece porque é a segunda vez na zona do quilômetro 30, município de Viana. Vamos acompanhar esta peça preparada pelo Manuel Vaz, que eu já regresso. Roda, Regi. Não, calma, não. Pega só com o ambiente. Não se sabe ao certo quem foram os autores deste ato. O certo mesmo é que eles vandalizaram tudo sem piedade. Essas cantoneiras é que interligam um lado com o outro, não é? Deste lado para ali, e elas são intercaladas, uma com a outra. Todas essas partes. De facto, esse é que sustentam a segurança desse posto. Neste caso, assim, podemos dizer que está em perigo. Está em perigo. A casa é perigo. Ela está aqui praticamente sem força nenhuma. Está a ver? E então, desta forma, é complicado. Aqui tem que se voltar a repor com a mais urgência possível, de maneira que garanta, então, a segurança deste posto. Sim. Os factos ocorreram na madrugada desta segunda-feira. 4 torres de alta tensão de duplo terno, como tecnicamente são designadas, foram afetadas. Os postes estão implantados no quilômetro 30, no município de Viana, em Luanda. Pontos que têm sido muito alvos de grande vandalismo. Falamos aqui da centralidade do Quilamba, em Luanda, PS vandalizados, muitos postos de transformação também vandalizados. Falamos também
Derrubos de postes, são mais de 75 postes de média tensão que já foram derrubados por automobilistas, então são recursos muito avultados. Dizer que nos 3 últimos anos a ENDE já desembolsou mais de 7 mil milhões de kwanzas para repor esses equipamentos danificados. Os miliantes furtaram as travessas que suportam as torres e deixaram as estruturas metálicas vulneráveis. É a segunda vez que este troço volta a ser vandalizado. Mais de 8 torres foram vandalizadas ainda esta semana. Portanto, foram furtadas mais de 48 cantoneiras, são equipamentos, materiais muito caros e que colocam em risco a centralidade da vida pacífica, o Zango 0 e o Zango 1, ou seja, essas famílias estão na iminência de ficar sem energia caso, portanto, a situação de vandalismo continue. Em caso de queda, o fornecimento de energia elétrica, a Zona Econômica Especial e a centralidade do quilômetro 44, para além de outras áreas adjacentes como Zango e vida pacífica, pode estar comprometido. Olha, está a ver você que vai nas redes sociais e diz: defende esses meninos ladrões, vândalos, que vandalizam. Você defende, diz: é fome, falta de emprego. Você que vive na zona pacífica sabe o que é que vai acontecer? De tanto passar a mão na cabeça desses meninos, você vai ficar sem energia. E eu quero ver se você ainda vai ter internet para andar aí a fazer os comentários que você faz. Não defenda esse tipo de comportamento. Quem tem fome pega numa enxada e vai lavrar. Icanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde, Mário. Boa tarde, estimado telespectador. Vive no Zango? Sim, vivo. Olha, está em risco. Por causa desses cidadãos, corre o risco de ficar sem energia. Disse há bocadinho o homem da ENDE. Claro. Que comportamento é esse? Ou seja, a fome explica tudo isso? Não, Mário, a fome não explica o comportamento criminoso, o comportamento antissocial, porque... Eu até diria comportamento libidinoso. Exatamente. Isto é um ato criminoso, é um ato reprovável a todos os níveis e está-se a pôr aqui em causa o estado económico de uma parte da população. Exatamente. Porque quando se vandaliza torres desta dimensão, que têm a função de transportar energia para as famílias e supostos criminosos, justificando hipoteticamente a questão da fome e do desemprego que não colhe, vão então destruindo as torres de transportação de energia elétrica. Mas como disse outra vez, Mário, há um mercado que de facto estimula isso. E eu disse outra vez, o Estado angolano, ou nós temos que ser sérios, ou vamos continuar a falar das mesmas variáveis. O Estado tem poder para utilizar e chegar até quem de facto faz isso. Ora, se estes meninos vão destruindo as torres para furtar bens, material elétrico, para irem vender nas casas de paisagem, o que o Estado deve fazer? Só deve atuar nestas casas que compram esse material. Porque quem compra esse material é cúmplice, é criminoso. Se o Estado não atuar, se a inteligência policial não atuar nessas casas que compram esse material, esse metálico, é óbvio que os meninos, os jovens, vão continuar a destruir, a vandalizar essas estruturas que o governo de Angola faz investimento de milhões e milhões de kwanzas. Olha, não perco o raciocínio, 3 anos, mais de 7 bilhões de kwanzas, em 3 anos, só a repor postes que são deitados abaixo. Isso é um valor extraordinário que o Estado poderia utilizar para alocar na saúde, na educação, ou setor social e outro setor que de facto há essa carência. Então, nós temos que tomar alguma decisão, ou senão vamos começar a lamentar ou a chorar pelo leite derramado. Já identificamos que os criminosos estão ali. São criminosos, são vândalos e vão furtar, vão roubar o material elétrico para vender nessas casas. Ora, se o Estado tem esse triângulo identificado, a inteligência policial sabe as casas que de facto compram esse material, deve atuar para se encontrar o equilíbrio, porque o jovem vai sempre alegar a falta de desemprego, mas não é verdade. Não é verdade. É a facilidade da vida, é a facilidade do lucro fácil e assim vamos assistindo, então, essas consequências que supostamente nós vamos correr o risco
essa parte do Zanga, a própria zona econômica, que tem um conjunto de fábricas que produzem distintos produtos que comercializam ao nível do mercado, vamos ver uma penalização cíclica ou uma penalização generalizada. Então é importante que nós tomemos alguma decisão para que de facto consigamos encontrar alguma solução. O outro ponto, poderíamos pensar com os engenheiros informáticos em colocar câmaras, fazer uma avaliação financeira, se for possível, em colocar câmaras naquelas torres que encontram-se fora da localidade. Aí é que está, eles podem subir. Eu começo até a duvidar de alguns comportamentos. Aquelas torres que estão muito distantes da população. Eles não vão subir, não vão subir e arrancar essas câmaras? Até podem subir, mas nós vamos conseguir ver quem tirou. Bom. E ajudaria a monitorar, não é, as torres de transportação de energia elétrica. Os engenheiros informáticos têm domínio disso, ainda poderia refletir nisso, chamar os engenheiros informáticos, qual é a possibilidade de se monitorizar com câmara de videovigilância. A partir de um telemóvel, a partir da central da ENDE, poder monitorizar os postos mais importantes. Muito bem. E ter até carros a patrulhar a zona. Exatamente. Olha, alguém está a subir na torre, era logo apanhá-lo. E ali eu concordo quando o Kanga diz que as penas devem ser agravadas. Porque isso de ficar detido, vai para a esquadra, passa-lhe a mão na cabeça, vai, não faz mais, hein? Não rouba mais. Não. É mesmo pegar no cidadão, porque isso, estamos a falar em 7 bilhões de kwanzas. É pegar no homem, colocar ele mesmo por trás das grades, mandar o homem para o Lumbalanguimbo na Lavra, fica lá na Lavra, cumprir 15 anos de prisão, na Lavra, e sai de lá com a mente completamente diferente. Porque se ele furta ou rouba, a penalização é reduzida, ele não sente a consequência forte da penalização. Se a sanção legal for dura, ele, quando ser posto em liberdade, vai repensar várias vezes para voltar a cometer o mesmo crime. Muito bem. Kanga, muito obrigado. A qualquer altura pode regressar. Muito obrigado mesmo, companheiro. E atenção, estamos a correr risco de ficar sem energia no Zango. Depois não vai ver o Ecos e Factos. Então temos que denunciar os vândalos, não é? Exatamente, assim mesmo. Muito obrigado, Kanga. Regi, deixa aquela imagem aquela imagem onde se vê os orifícios. Essa tá bom. Frisa aí. Presta atenção lá em casa. Presta atenção. Olha o que aconteceu aqui. Tiraram. Vê aqueles furos. As travessas que foram colocadas aí. A pessoa que colocou a travessa aí não colocou por prazer. Não é porque quis colocar, deu-lhe vontade. Não. Porque essas travessas são a chave da segurança dessa estrutura. Com um abanão forte, sem essas travessas, a torre vem cá abaixo. Agora, já vamos para um outro assunto. Antes, deixa-me dizer. Essas casas que compram esse material ferroso, essas casas vieram para ajudar algumas famílias no combate à pobreza. Ajudar. Eu não estou dizendo que venham para acabar, é ajudar. Combate à pobreza, porque é uma outra forma de fazer dinheiro. Mas isso não. Se for assim, vale a pena fechar. Vale a pena fechar. Então, o comportamento dessas pessoas, vamos lá. Comportamento. Isso é 7 bilhões. Bom, agora, na zona do Onjoyeto, já em Luanda, há uma torre, não é bem uma torre, mas um poste de transporte de energia que corre o risco de cair. Os moradores já reclamaram, dizem inclusive que um técnico da ENDE subiu neste poste, o poste inclinou, ele quando deixou disse, não, nós vamos já acertar, foram eles quem disseram, e nunca mais apareceu lá ninguém. Ninguém! Já foram a ENDE há 8 meses, não há resposta positiva. ENDE, o que está a passar? É apenas um poste.
Vamos ver, porque quem nos dá toda a informação é o Manuel Vaz. Manuel, boa tarde. É verdade isso? É contigo agora, força. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde, Angola. Neste bairro, por exemplo, os moradores desta zona estão agastados devido a este posto. Como veem, o posto está inclinado, uma situação que deixa os moradores agastados. Tudo isso porque este caso, segundo os moradores, já lá vai mais de 8 meses e tem tirado o sono dos moradores. Para este apontamento é nosso convidado um dos moradores desta zona, a quem eu vou à conversa. Assim, boa tarde, diga-me só o seu nome completo. Muito boa tarde, Yuri Alfredo. Senhor Yuri Alfredo, há quanto tempo que esta situação já estão assim? Desde 15 de dezembro do ano passado. Já bateram várias portas? Várias portas, temos mais de 20 reclamações na ente, mas até hoje não dão devido tratamento. Vocês temem que o pior possa acontecer? Sim, por vidas humanas e outras coisas. O que ainda vos disse? Só dá um tempo, daqui a 72 horas vamos aparecer, mas desde dezembro até hoje nada resolvido. Então, o que é que vocês, como moradores desta zona, querem que se faça? E dá um devido tratamento, para que não aconteça o pior. Mas apesar do posto estar inclinado, vocês têm energia? Temos energia, sim. Isto aconteceu em dezembro, quando um técnico da ente subiu e quase caiu com o posto. Então nós ficamos preocupados. Por isso é que batemos as portas da ente, mas até hoje não há solução. Não. O que é que vocês já fizeram? Sim, eles disseram que não tinham material na altura e pediram para que nós fizéssemos uma mínima contribuição para dar o devido tratamento. Nós compramos um tambor, compramos brita, cimento, areia, mas até agora eles não apareceram. Obrigado então. Obrigado a vós e bom trabalho. Mário Santos, foram aqui os depoimentos de um dos moradores daqui do projeto ONGET. O que eles querem que ainda venha, que se passe alguma coisa. Como vem, mais uma vez eu vou pedir ao Viriato Ngunza para que possa mostrar. O posto está inclinado. A qualquer hora, a qualquer momento, pode cair. Mas para que esta situação não aconteça e o pior venha a surgir, os moradores querem que se faça uma intervenção com máxima urgência. Em nome desta equipa, Viriato Ngunza, Manuel Vaz, no projeto ONGET. Boa tarde. Boa tarde, Manel. Boa tarde, companheiro. Agora, lá em casa o amigo diz, aquele que aposto também. Não, não é aquele que aposto. Não é. Não é aquele que aposto. Deixa-me dizer o que pode acontecer. O poste ainda está inclinado e suporta aqueles fios todos que vimos. Quem conhece o bairro ONGET sabe que aquele terreno é argiloso. E agora ainda não apanhamos uma chuva séria. Ainda não apanhamos. Aquelas enxurradas que costumam visitar a cidade capital, ainda não. Vai que aconteça uma chuva daquelas que nós conhecemos. Aquelas chuvas que inundaram o famoso Coelho. Imagina, aquele posto vem cá abaixo. Aí já começam as preocupações. Nós precisamos fazer sempre uma intervenção antes de que a coisa se complique. Não é depois. A intervenção deve ser feita antes. Por isso é que a ENDE, nesta altura, enquanto o posto ainda só está inclinado, deve fazer a intervenção, porque os moradores, alguns deles, acredito, com as contas em dia, estão aflitos. Querem uma resposta. E agora? Como é que fazemos? Vamos deixar o posto vir cá abaixo, tombar, para depois tentar encontrar uma resposta, uma solução? Não é melhor prevenir do que remediar? Aliás, é uma frase muito antiga. Eu acho que sim. Eu penso que a intervenção deve ser feita agora. Deve fazer-se agora a intervenção.
E não quando as coisas se complicarem. Por favor, Andy. Está localizada a zona. A nossa equipa de produção pode até ajudar, mas nós ouvimos na peça que ele já esteve lá. Então, vamos deixar os moradores assim? Eu acho que não seria uma atitude correta. Se temos lá clientes que pagam as contas, têm as contas em dia, então temos dentro do serviço, do provimento dos serviços, fazer isso. Vamos aguardar pela intervenção da Andy, muito brevemente. E eu faço fé que quando se resolver a questão daquele poste, tenhamos lá uma equipa de reportagem para mostrar, como fizemos há bocadinho, fizemos há pouco tempo, naquela matéria, né, relativamente àquele poste que estava inclinado sobre uma residência. Muito bem. Augusta Coche está a acompanhar é Augusta Coche, não é? Ela está a acompanhar um caso que você certamente já viu nas redes sociais. Temos imagens. Nós vamos mostrar imagens que você já viu nas redes sociais. De um cidadão que tem partes do corpo bastante comprometidas pelo fogo. 96, tivemos que trabalhar esta imagem. 96% do corpo, 96% do corpo queimado pelo fogo. O que aconteceu? Já explico rapidinho. 4 cidadãos foram tirar cabos de condução de energia. Tiraram cabos. O mesmo processo da vandalização, vai ver o que acontece. Você que anda a tirar os cabos de energia elétrica, espera. Você não costuma subir nas torres para cortar os cabos? Espera, um dia vai acontecer consigo também. Espera, continua. Não, vai mesmo, vai, meu irmão, vai mesmo, continua a tirar os cabos, corta e depois ainda começa a gozar connosco. Vai, continua a fazer. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo que se deu com este senhor. Ah, está-me a desejar mal. Não, você que está a desejar mal aos outros. Tira, vai vender. Eles tiraram, foram vender e receberam 30 mil kwanzas. O comprador disse, quero mais. Então, pimbas, vão para o outro lado da estrada com uma katana e começam a tirar, a cortar o cabo para ir vender. Só que tinha energia. Dá-se uma explosão e ele ficou queimado. 96%. É? Vamos contar a história. Roda, Regi. De acordo com informações, acompanhado por 3 comparsas, o jovem tentava furtar cabos elétricos na zona do Triângulo dos Congolenses por volta das 21 horas da passada quinta-feira. Conheço tal jovem chamado Saul. Não fui, Saul, cuidado, você vai morrer. Mas ele me disse que aí não é na tua área, fica no seu canto. Tudo bem, como também não é mesmo minha área, então sai daí. Começando a bater, até quando chegou no próprio cabo de alta tensão, onde houve uma explosão. Sim, ficou totalmente queimado, até a roupa dela. O jovem é residente deste bairro e aproveitou o facto de estar a ver nesta localidade obras de requalificação da via, colocando exposto o cabo elétrico. Ora, segundo informações, este era o cabo que ele e mais 3 comparsas tentavam retirar. A ação mal sucedida provocou um curto-circuito que resultou no incêndio. O jovem foi apanhado pelas chamas e tem agora queimado 96% do seu corpo. Foi um conselho a dizer, meu senhor, que esse cabo que vocês estão a cortar é de alta tensão. Tem muito cuidado. Eram 4 jovens. Então, nesses 4 jovens, outro estava lá pendurado em cima e outro é que desceu com a katana e o martelo. Segundo informações, este foi o primeiro cabo vandalizado pelos mesmos. Chegaram a vender no valor de 30 mil kwanzas. Então houve 2 metades de cabo que eles foram pesar, então eles deu o dinheiro de 30 mil.
Então, quando viram que esse dinheiro de 30 mil, eu acho que houve uma ambição. Sim, eles começaram lá no aquele outro lado onde está a máquina, assim, ontem por volta das 17 ou 18 horas, quando eu passo por aí, encontrei os três a fazerem já o plano no outro cabo que estavam aí. Então eles primeiro levaram aquele outro lado, depois é que voltaram para vir tirar o cabo nesse lado. Por conta da ação, o município de Luanda, em quase toda a sua extensão e parte do Quilamba Quiaxa, ficaram sem energia. A condicionado não está a trabalhar, não tem energia de ontem, está mesmo mal. Um só ato, mas que vai custar aos cofres do Estado, prejudicando milhares de cidadãos, instituições públicas. Agora não tem energia, não dá para trabalhar com máquina. Só estamos a trabalhar com pente e lâmina. Está complicado, não vale a pena, quer dizer, e há moradores que já estão a reclamar sobre os frescos. Um dos prejudicados é o Sr. José. Chegou ontem tarde a casa, cansado, deitou-se para engomar e carregar o telefone à madrugada. E o que aconteceu ao Sr. José quando acordou? Praticamente todos os jovens estão atrás da energia. Só nos últimos 5 anos, os furtos de cabos elétricos custaram ao Estado perto de 1.000 milhões de kwanzas, um dinheiro que serviria para outros fins, diante do facto a quem sugere penas mais duras, não só para quem furta, mas para quem compra os cabos elétricos roubados. Muito bem, agora vamos ter a Augusta Coche a partir do Hospital Neves Bendinha, o hospital recentemente reinaugurado, não é? Com outros compartimentos e dados interessantes. Eu vi um bocadinho a Augusta. Augusta, boa tarde. 96% do corpo comprometidos pelo fogo. É contigo agora. Como é que está este cidadão? Força. Saudações, respondo a partir do Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, aqui no bairro Popular, onde encontra-se internado neste momento um jovem de 22 anos de idade que supostamente tentou vandalizar um cabo elétrico de média tensão no distrito urbano do Rangel. Portanto, o jovem acabou por ficar com 96% do corpo queimado, com feridas profundas, de acordo à informação tornada pública pela END e também pela direção aqui do Hospital Neves Bendinha. Para mais pormenores sobre este assunto, tenho aqui comigo o médico que está a acompanhar o caso deste jovem. Neste momento, como é que está o jovem? Nesse momento encontra-se nos cuidados intensivos, onde ele está a receber a medicação. E os familiares já apareceram? Bem, a mãe já apareceu, mas ainda não deu a entrada, porque é um paciente crítico e encontra-se nos cuidados intensivos. Em qualquer momento poderemos comunicar com os familiares. Doutor, que apelo a deixar aos jovens ou às pessoas que insistem em assaltar as cabines elétricas, em roubar os cabos elétricos? Bem, a cabine elétrica, ou seja, a eletricidade em si, resulta em queimaduras críticas, porque quanto a agente lesivo, isto é, agente etiológico das queimaduras, a queimadura elétrica é a mais crítica que existe. Isto é, pode não ter uma porta de entrada ou um ferimento, mas os danos que a eletricidade causa dentro do organismo humano é muito crítico, em que pode perder a vida mesmo no terreno. Obrigada. Ficaram aqui então as palavras do médico, de um dos médicos que está a acompanhar o jovem que encontra-se internado aqui no Hospital Especializado Neves Bendinha, que tem 96% do corpo queimado por tentar vandalizar uma cabine elétrica. Importa também aqui referenciar que, de acordo com o comunicado da END, resultante deste ato, parte do município de Luanda ficou sem energia elétrica, como os bairros Rangel, Nelito Soares e outros. Mais informações sobre este assunto nós vamos levar aos nossos telespectadores nos próximos passos noticiosos da TPA. Por agora, recebam os abraços de Clara Muica e Augusta Coche. Saudações. Saudações, Augusta. Tudo só por causa do dinheiro. Dinheiro, 22 anos é isso que eu vi, já está atrás do dinheiro. Junta-se a nós o representante da END, Amorbelo Martins. Martins, sim. Faz favor.
Vem da direção nacional ou a nível da província? Não, da direção nacional. Pode chegar. Da direção nacional. Este é um caso que vocês estão a acompanhar também, né? E os utentes da zona querem saber até que ponto teremos essa situação sanada. Bem, neste momento em que falamos, por tudo quanto sei, já temos a situação sanada. Já está resolvida? Já está resolvida, felizmente. Felizmente, os esforços começaram ontem mesmo, não é? Logo a seguir ao infortúnio, e imediatamente as equipas da ENDE entraram em cena para muito mais rapidamente resolver a situação. E foi trabalho de praticamente toda a noite, a busca do material necessário, porque, como puderam ver nas imagens, né, foi a reposição, a execução de uma caixa de união, que é material, que é bom que se saiba que não temos a mão de semear. É material de importação, e aí é que reside o nosso grande problema, o maior handicap da ENDE, que tudo o que usamos para a reparação, para manutenções, para garantir a continuidade de serviço, é material importado que Angola não fabrica. E neste momento todos nós conhecemos o contexto em que vivemos do ponto de vista económico ou financeiro a nível do país, e pronto, mas conseguiu-se, e felizmente estou a crer que neste momento a reposição do serviço está completada. Nesta altura, ao nível da província de Luanda, não tem problemas iguais de curtos-circuitos que depois provocam uma escuridão na zona de distribuição? Não temos? Não temos neste momento uma situação parecida com esta. Aliás, essa situação é mesmo, bateu onde dói mais. Onde dói mais porquê? Porque estamos a falar de um cabo que sai do CFL para a Estrada de Catete, ou seja, o PS5. Quantos metros são? Não, ali onde bateu não é grande coisa, mas veja, a distância daquele quintalão dos caminhos de ferro no CFL até o ponto ali ao lado daquelas, sei lá como chamar aquilo, se era creche, se era qualquer coisa que se queria fazer ali, até ali o ponto onde... Chamam creche da Unicef, aquela espécie de bolas, né? As bolinhas, sim senhora. Então foi ali onde se deu mais ou menos o sinistro, e já vê. O que é que se passa é que deixa completamente, ou pelo menos perde a capacidade de cerca de 26 megawatts para a subestação da Estrada de Catete, que é aquela que fica ali no PS5. É demasiado... É a parte final dos triângulos congruenses para a Estrada de Catete. Aquela subestação, ao perder esta quantidade toda de potência, põe uma boa zona de Luanda, e afetando o Quilamba Caixa através do Palanca, boa parte do Palanca e arredores. Vocês estão a ser vítimas porque esta prática está também ligada à venda de material ferroso. Porque reiteradas vezes nós ouvimos nas matérias que divulgamos aqui no programa que uma boa parte dos cabos elétricos são levados para as casas que compram material a peso. Sim, senhora. E são transformados em bijuterias falsas, etc. A questão é, como é que se pode resolver de uma vez por todas essa situação? Qual é a intervenção que a ENDE pode ter para que se estanque isso? Porque é difícil, os cidadãos mesmo a morrer. Em Benguela tivemos o caso do Seven, que entrou na cabine e morreu lá dentro. Eu estava lá presente. Estava em Benguela nesta altura, estávamos numa outra atividade, mas entretanto acompanhei a situação. Como é que se pode fazer isto? Como é que se resolve? Olha, sinceramente, estamos a dizer o que é? Estamos a falar de comportamento humano, mas se não houver comprador, não há. Se não há quem compra, não há quem vende. Não há quem vende, não havendo quem vende, não havendo quem compra, a situação normaliza-se pelo menos neste aspecto, neste campo. Ouvi falar também a colocação de câmaras e, sim senhora, estamos em pleno século XXI, essas são as medidas de segurança que se deveriam tomar, mas é necessário que os cidadãos, quando estiverem a analisar a situação da ENDE em particular, a situação das empresas públicas no geral e mesmo as privadas também, devem entender que a capacidade financeira para fazer investimentos na segurança não é assim tão,
como dizer, tão saborosa, tão aceitável como nós queríamos. É evidente que situações como essas não agradam de forma alguma nem ao setor elétrico, nem a qualquer outro setor, seja das águas, com as vandalizações também que há nas tubagens e enfim. Mas é claro que investir em tecnologia de segurança, em segurança, em tecnologia informática e de ponta para vigiar com câmaras e tudo mais, era a melhor solução, seria ouro sobre azul. Mas também convenhamos que a capacidade financeira da empresa, com o endividamento que você e eu, enquanto consumidores, fazemos e praticamos, acabamos por pôr a ENDE numa situação de não conseguir capacidade financeira para fazer investimentos nesse aspecto. Só mais uma questão. Esta avaria que foi provocada infelizmente ele está agora internado com muitos cuidados, 96%, enfim, vamos pedir a Deus. Orar. Mas estamos a falar de uma avaria que está avaliada em quanto, mais ou menos? A reposição. Olha, calculadamente. Olha, diretamente e para todos perceberem, estamos a falar de perda de capacidade de transmitir, em termos de potência, 26 megawatts. 26 megawatts, vamos falar em 26 mil kilowatts, ok? Isto multiplicado por um preço na ordem dos 10 kwanzas, estou já a falar de energia, já vê quanto é que, em que pé que estamos, 20 horas, estamos por ali com perdas entre 5 a 6 milhões de kwanzas só de energia não fornecida. Só de energia não fornecida. Agora, falar da Caixa de União, da deslocação, da intervenção dos homens e toda esta panóplia de elementos que concorrem para a resolução da avaria, estamos mesmo a falar de 7 a 10 milhões de kwanzas numa noite, e por um corte de katana. Muito obrigado, então. Talvez uma mensagem para os telespectadores e, sobretudo, eu gosto de usar uma linguagem muito terra-terra. Os quilapeiros que não pagam ainda, por favor. Uma mensagem para aquela Câmara. Para aquela Câmara ali. Olha, muito sinceramente, eu gostaria imenso que a população percebesse, e principalmente a população utilizadora da energia elétrica, de que é necessário pagar os consumos. É necessário pagar os consumos. É só para que tenham uma ideia, o endividamento do público, dos clientes para com a ENDE, ronda neste momento os 260, 270 bilhões de kwanzas. A inadimplência anda na ordem dos 40%, ou seja, aqueles que não pagam. E falamos em 40%, porquê? Porque estou a falar do balanço do ano de 2022, do primeiro semestre de 2023. Estamos nesta ordem e não há capacidade para, já nem falo em investir, mas para custear estas operações de reparação, de reposição de serviços e de aquisição de material necessário e altamente importante para a garantia da continuidade de fornecimento. Muito obrigado, Amor Belo. Vamos aguardar então por melhores dias relativamente ao vosso trabalho, que não é fácil, mas vamos aguardar por dias melhores. Agradecimentos e que Deus lhe ouça. Muito bem. Obrigado. Amor Belo Martins, que veio em nome da ENDE, nós estamos a ir para um curto intervalo e vamos contar a história do jogador Danilo, do União Desportivo do Songo. Veio para jogar futebol. Meu Deus do céu. Mas vamos contar essa história depois do intervalo. Volte connosco. Até já.